a nossa prévia da ciranda. A professora teve a gentileza de se dispor a vir nos falar. Ela é professora titular da Escola de Comunicação da UFRJ. Para a graduação, ela leciona a disciplina Poéticas do Espetáculo, né, no curso de direção teatral. Atua no programa de pós-graduação em artes da Sena, PPGAC. O que quer dizer essa sigla, professora? Programa de pós-graduação. É exatamente isso, né? Tá bom. A mesma instituição, sua pesquisa se detém sobre o trágico na cena teatral contemporânea. E é esse ponto, particularmente para mim, eu não sei como isso fica para os demais colegas, que me traz uma enorme curiosidade e satisfação, porque eu estou escrevendo, a partir da psicanálise, um livro sobre a questão do trágico humano, colando, né, de quem já falou muito sobre isso. Eu não sei se esse é o título que eu vou manter, mas então eu tenho uma enorme curiosidade para escutá-la a propósito da cena contemporânea, a cena teatral contemporânea, e o que a gente pode nomear como o trágico, né? A professora é também autora de livros e artigos. Se a gente não ficou à vontade de dizer, de enunciar quais livros, a gente prefere que a professora diga os livros que lhe falam mais ao coração, aqui para citar. Então, não sei se os colegas querem dizer mais alguma coisa. Eu gostaria, sim, de apresentar meus colegas: Emília Lobato, Cecília Bretas, o Luiz Alberto Freitas. Ainda não chegou aqui. Que ainda não chegou, a Sandra Edler. Sandra São todos psicanalistas da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. A Sandra e o Luiz são os nossos representantes junto à academia, né? Porque são professores, né, de literatura, enfim. Acho que a senhora vai se sentir bastante em casa. Tomara. Vou lhe dar a palavra agora. Ok, começo por dispensar o senhora. Tá bom. Bom, eu tenho já alguns anos de trato com o trágico. Há talvez uma certa insistência na troca de temas de pesquisa e tudo mais, mas eu tenho resistido a essa troca, porque eu acho esse tema absolutamente inesgotável, né? Eu acho que tenho pesquisa para o resto da vida e não se conclui, né? E eu gosto dessas coisas inconclusivas, eu gosto desses inacabamentos, né? Gosto de tratar com isso. E me parece que o próprio tema do trágico ele tem muitos tratos com o inacabamento, né? Alguma coisa que está sempre em demanda, sempre em devir, melhor dizendo, do que demanda. Então, eu acho que tenho pesquisa para o resto da vida, tenho publicado artigos a respeito disso em revistas acadêmicas, mas estou agora querendo muito reunir esses artigos num novo livro, mas acho que por uma daquelas maluquices que de vez em quando a gente faz na vida, eu assumi essa vice-coordenação do programa e, de fato, o trabalho não é pequeno, então eu vou postergando os projetos, né? Mas como isso não é uma coisa que tenha uma urgência com o momento presente, né? Tudo bem, vai se indo, né? Quer dizer, eu digo presente no sentido do presente mais imediato, né? Porque a questão é exatamente essas relações do trágico, esses modos como ele se apresenta e eu diria mesmo como ele
faz acontecimento no nosso mundo atual, né? Então, enfim, é isso que se trata. O outro livro, esse eu gosto bastante, sobre o corpo, o espaço e o tempo. É uma investigação sobre poéticas do teatro, da cena, né? A partir desse trinômio aí, corpo, espaço e o tempo, como correlações que constituem a representação teatral, né? São esses campos de tensões e de alianças de tempo, espaço e corpo. O outro é completamente diferente disso, é um livro em parceria com o Edivaldo Cafezeiro, se chama História do Teatro Brasileiro, e nele eu tenho... Esse livro é engraçado, que é uma parceria mesmo, né, no sentido de que muitas das coisas que estão lá escritas, eu não sei se são minhas ou dele, mas este capítulo é meu, esse eu identifico. E aí muitas das coisas que direi sobre a semana têm a ver ainda com esse livro. E depois, eu pensando nessas, quando você, Tereza, me fez o convite, eu estava terminando uma releitura dos Sertões de Euclides da Cunha, e eu estava um pouco tomada por aquilo, né? Quer dizer, eu tinha lido há muitos anos e tinha aquela lembrança um pouco nebulosa, um pouco dificultada, não é? Então, resolvi reler, e essa releitura me provocou deslocamentos imensos, me provocou uma ebulição de coisas. E aí, quando veio esse tema da semana, eu me remeti imediatamente a uma pergunta em torno da modernidade dos sertões, né? Qual é o lugar que os sertões têm nessa constituição de algo que, a meu ver, é um campo de tensionamento, né? Do moderno com um passado muito presente, né? que eu penso que constitui também muito o campo de trabalho com o trágico, que é a questão do arcaico, né? Essas presenças desses múltiplos passados, dessas múltiplas origens que nos acossam no presente e que atuam em nós, sobre nós. E eu acho que os sertões é uma espécie assim de convite absolutamente necessário, né? Sobre uma questão que hoje está muito em voga, muito na pauta das discussões, que é exatamente a decolonialidade, sobre a qual eu tenho algumas indagações, algumas desconfianças, algumas questões. Publiquei também um artigo sobre isso. Então, o que eu tenho para vocês hoje não é exatamente uma palestra, é uma palestra inacabada, né? É alguma coisa que está em Vamos processo. lhe convidar novamente. É alguma coisa que está em processo de pensar, né? Em processo de fazer-se. Então, eu vou fazer aqui uma mistura de coisas, claro, procurando conexões entre elas, né? Para que a gente possa ter algum material de discussão e que a gente possa
apontar, talvez, localizar alguns pontos, né, que me parece que permanecem muito obscuros no nosso tempo, no nosso pensamento, nessa questão problemática, né, do ser brasileiro, da questão do nacional, etc., né? Então, eu começo pela semana, nesse texto que eu mencionei, eu faço algumas indagações em torno de alguns consensos sobre a semana, né? Eu sou uma admiradora, claro, principalmente de Mário e de Oswald. Me parece que eles são uma coluna vertical muito fundamental para aquele acontecimento e para todo o modernismo e tudo mais. E, por outro lado, eu também acho que há consenso demais em torno da figura deles, em torno do próprio acontecimento da semana, né, do próprio evento da semana. E eu venho do teatro, né? Eu venho de uma formação toda ligada ao teatro, embora eu seja uma leitora de muitos gêneros, mas o teatro é o que me impele, né, ao pensamento. Então, eu acho que existe um consenso muito oriundo da crítica teatral, da própria crítica e da própria história do teatro brasileiro, que diz que o teatro não esteve presente na semana, né? Estiveram presentes todas as outras artes, menos o teatro. De fato, não houve espetáculos teatrais. Isso não houve. Mas isso também está ligado, eu acho, essa afirmação também está ligada a uma certa necessidade de localizar a semana como alguma coisa própria da cidade de São Paulo, né? Acho que há aí, talvez, algum tipo de geopolítica. Bairrismo. Não digo bairrismo, mas eu digo uma certa, talvez, geopolítica no campo cultural, né? E digo isso com muita tranquilidade, sem grande estardalhaço, e acho que essa questão da ausência do teatro diz muito respeito ao fato de que o teatro, nessa época, ele era relegado assim a uma espécie de limbo, uma espécie de coisa de segunda categoria, ligado muito à comédia popular, ligado muito à revista, e, portanto, seria um teatro, isso é o consenso dos críticos, né? Seria o teatro uma arte entre nós ainda menor, né? No Brasil, uma arte menor, sem grande importância, e junto a isso uma permanente reivindicação, uma permanente explicitação de um desejo de que aparecesse um teatro que fosse capaz de estar à altura do teatro europeu, etc., etc. Desculpe só um minuto. Apesar, para acrescentar o que você está dizendo, apesar de uma dramaturgia extremamente rica, né? Como o Machado de Assis, João Caetano já tinha, em meados do século XIX, né, feito uma apresentação de teatro bacana, quer dizer, um esquecimento, né? Também tem aí a questão do esquecimento. Com certeza, com certeza. E o que eu fico pensando é que, dentro desse esquecimento, convive com ele uma certa ânsia de atualização com a Europa, exatamente por talvez falta de confiança ou
uma necessidade de se constituir através da referência do outro, né? Desse outro que nos teria formado. Então, me parece que corre um pouco por aí a história, inclusive o próprio João Caetano, provavelmente foi mesmo um grande ator, mas ele tinha uma luta política muito intensa pela criação de uma escola de teatro, pela afirmação de um teatro feito por atores brasileiros, com a prosódia brasileira, etc., etc. Teve muitas lutas, algumas bem-sucedidas, outras não, mas ele trazia com ele essa questão. Era um homem do século XIX, era um homem bastante ligado ao ideário do romantismo brasileiro e tudo mais, né? Então, o que eu penso é que muito dessa constatação de que o teatro não tinha estado presente a semana, em primeiro lugar, coloca 3 dias desse acontecimento da semana. São 3 dias. 3 dias são 3 dias, não são uma semana, né? Exato. E tem a questão também de saber que ressonâncias esse acontecimento de 3 dias teria deixado, né, para a posteridade, e de onde é que, afinal de contas, a semana provém. Ela não nasceu do nada, né? Ela não nasceu de um delírio de jovens irreverentes e intrépidos, né? Não foi assim que ela nasceu. Então, eu penso que há aí um grande problema na medida em que, e agora foi lançado há mais de um ano, não é mais tão recente, mas é um livro muito necessário, acho eu, do Rui Castro, Metrópole à beira-mar, que fala justamente do Rio de Janeiro dos anos 20, né? E faz um importantíssimo levantamento do que se fazia em arte, do que se fazia em literatura, que ideias rolavam pelo Rio de Janeiro, e me parece que isso coloca muito a nu essa questão de uma certa posse da semana com exclusividade paulista, né? Esse livro me parece da maior importância, é um estudo muito consequente, profundo e amplo, né, Pode sobre dizer de novo o nome, por favor? As Metrópole. Vozes da Metrópole. As Vozes da Metrópole é o segundo. Ah, é? Esse a que eu me refiro é Metrópole à beira-mar, do Rui Castro. É um livro muito importante, inclusive relacionado a questões dos hábitos, né? A mulher no mercado do trabalho intelectual, a presença do samba como um elemento de constituição mesma, né, dessa modernidade. É uma música absolutamente urbana, né, feita de misturas, feita de muitas procedências e tudo mais. Então, ele faz esse apanhado enorme. E ele faz um apanhado muito consequente, uma argumentação muito consequente sobre essa questão não só de anterioridade de certas iniciativas da poesia, da literatura cariocas, não só por uma questão cronológica de anterioridade, mas também por uma questão de temas e formas abordados, de questões levantadas. É um trabalho, me parece, muitíssimo importante para quem se interessa por essa questão de uma formação cultural, que, afinal de contas, é multifacetada, e não se pode pensar, acho eu, em termos de formações atrasadas, umas em relação a outras, né? Quer dizer, de formações produzidas em descompasso com outras, né? Eu acho que não há uma mesma régua que possa medir essas diferentes situações. Bom,
Então, eu estava falando da semana, e um dos aspectos que me atraem nessa questão é justamente a afirmação de que o teatro não esteve presente lá. E não esteve como espetáculo. Mas há também, junto com isso, eu diria mesmo, uma ignorância ou um esquecimento, se preferirem, é mais suave, não é? Falar em esquecimento. É porque esquecimento é caro aos analistas. A gente fala esquecimento para falar de um mecanismo inconsciente que o sujeito esquece aquilo que ele não elaborou ou que ele não quer saber. Isso, isso. O esquecimento tem muito também a ver, e eu gosto muito dessa ideia grega de esquecimento, como associada à ideia de não ser, né? A ideia de morte, a ideia de não ser. O que é esquecido é como que varrido para uma zona de não ser, né? de escuridão, de penumbra, enfim. Mas esse não ser retorna como ser, Isso. sempre. Isso, Sempre. Ele está exatamente. sempre retornando. Ele é Isso. jogado para trás, recalcado, amassado, jogado fora, mas ele sempre retorna. Então, tem alguma coisa aí esquisita, né? Desse negócio de foi isso e não aquilo, foi antes e Mas não certamente depois. porque não foi elaborado, porque quando a gente elabora, não precisa varrer o esquecimento. Exato. Não é Retorna, necessário. insiste, porque não tem nome ainda, não foi, né? Bom, não vou ficar falando, vou deixar você falar. Não, o próprio Rui diz isso, né? Ele diz uma coisa engraçada, que o Rio de Janeiro não precisava ser modernista porque ele era moderno. Eu acho isso bem interessante. Maravilhoso. Quer dizer, não precisava de um programa modernista, Uhum. ele precisava ser moderno, que é o que ele era. Enfim, e quanto ao teatro, aqui no Rio de Janeiro, de fato era muito popular a comédia herdada do século XIX, pela qual eu tenho a maior admiração, essa comédia de costumes, Sim. que, de certa maneira, ela nos ajuda a compreender os tipos urbanos de formação do Rio de Janeiro, e entre eles a figura do malandro, né, com Martins Pena, etc., etc. Essa comédia de costumes ela se estende até o final do século XIX. Arthur Azevedo. Arthur Azevedo é o grande mestre da revista, e essa dupla herança, né, da comédia de costumes e da revista desemboca no século XX com uma força muito grande, inclusive porque durante a Primeira Guerra Mundial, essa presença europeia diminuiu muitíssimo, porque ficou muito difícil navegar, né, pelos mares. E, de certa maneira, essa revista e essa comédia de costumes, que já tinha entre nós uma vida própria, ela pôde se desenvolver eu diria, com uma eu diria mesmo como uma singularidade, né? Como alguma coisa que faz entrecruzarem-se muitas linhas, né? E que tem pontos de cruzamento, né? Específicos, singulares, provenientes dessas múltiplas camadas de contribuições. Mas essa comédia, né, já no século XX, até a década de 30, ela é extremamente menosprezada, né? Ela é tida como uma coisa menor, popular, feita só para rir, imagina, a desimportância do riso, etc., etc., né? Mas alguns autores, só para citar alguns, fizeram tentativas interessantes teatrais, do tipo uma mulher chamada Júlia Lopes de Almeida, que escreveu uma peça importantíssima chamada Quem Não Perdoa, que trata do caso de um feminicídio. Isso em 1912. Depois a gente tem, claro, na literatura, João do Rio obviamente, Machado, que tinha morrido em 1908, mas
mas, obviamente, também, além de João do Rio, a importância imensa do Lima Barreto, né? Lima Barreto morre em 21. Então, eu acho que há aí alguma coisa bem estranha, né? Que é como se a semana fosse, em primeiro lugar, uma coisa exclusivamente paulista e, em segundo lugar, alguma coisa que não tivesse tido ressonância nenhuma depois dela, como se ela não viesse do nada e não fosse para coisa nenhuma, né? Para lugar nenhum. E aí, no caso do teatro, isso é muito grave, né? Porque as primeiras situações, de fato, em que um elemento fundamental, né, da modernidade é exatamente o surgimento da encenação e a figura do encenador enquanto figura de pensamento teatral e de realização teatral, né, de realização poética no teatro. E, exatamente na década de 30, durante toda a década de 30, e mesmo um pouco antes, essa preocupação esteve muito presente o tempo inteiro nos grupos amadores, nos grupos que não tinham, em princípio, nenhum tipo de compromisso com a bilheteria, e que tinham, portanto, uma possibilidade de experimentar o que desejassem experimentar. Isso aqui no Rio e em São Paulo, a partir dos anos 30. Bem, então, a gente vê que há um teatro já moderno, inclusive o próprio Mário, nos anos 20, logo depois da semana, 24, ele começa a escrever para teatro. Ele tem uma importantíssima obra chamada O Café, que é uma ópera que fala da crise do café de 1930. E o Oswald, na década de 30, já para o final, escreve as 3 peças fundamentais dele, que são O Rei da Vela, o Macunaíma. Macunaíma do Mário, né? O romance. Macunaíma do Mário, exato. E no teatro, A Morta, também, do Oswald. Eu penso que esse teatro escrito, eu estou falando só de dramaturgia, né? Escrito desde os anos 20 e antes. Eu citei Júlia Lopes de Almeida. E depois dos anos 20, dos anos 30, e esse teatro encenado, procurando afirmar essa figura do encenador como um elemento de agregação estética de todos os aspectos do teatro, a partir de um propósito único, né, que é a encenação, que constitui o campo de sentido do espetáculo. No teatro, se costuma dizer, é outro consenso, que isso só vai aparecer no Brasil em 43, com o Vestido de Noiva. Isso. É claro que Nelson Rodrigues obviamente, alguém que se comunica com todas as grandes preocupações modernas e modernistas. Ele é claramente um modernista, não tem a menor dúvida, mas também não caiu do céu. Também não é como é que eu diria, um disco voador que pousa no Teatro Municipal. Desculpe, Carmen. Em 1938, se não me engano, teve, com direção do Ziembski, teve uma primeira apresentação do Véu de Noiva. Não foi, não? Ou eu estou misturando os canais? Não. Foi 43 mesmo. É 43 mesmo. Tá. O Nelson já tinha como autor, já tinha aparecido em 42, com A Mulher Sem Pecado. Isso. De 42. Mas não teve um sucesso assim imenso. E 43 é o grande acontecimento do Vestido de Noiva, exatamente por causa da encenação do Ziembinski, que foi considerado o grande marco de inauguração do teatro brasileiro moderno. Isso. Eu admiro profundamente Nelson Rodrigues, admiro profundamente Ziembinski, mas
de novo, eu me caio com problemas nessa questão da inauguração, né? A inauguração como ponto único de origem. Eu não gosto dessa ideia. Eu acho que, ao invés de pensarmos numa origem única, é muito mais produtivo pensar num ponto de singularização, de cruzamento de múltiplas coisas, que provém de múltiplas outras coisas infinitamente. É uma rede infinita, né, do que eu chamaria dessa presença do arcaico, que atua em nós, sem que nós, às vezes, saibamos, né? Me parece que Vestido de Noiva é um caso claríssimo, né? O Nelson gostava de dizer que ele nunca tinha ido ao teatro, nem tinha lido jamais um texto ao escrever o seu primeiro texto. Claro que isso é o personagem que o Nelson criou para si próprio, né? Então, eu penso que, com relação à semana, nós temos esse grande problema, né, de não considerar que outras produções, inclusive em termos de literatura mesmo, de poesia mesmo, outras produções que não participaram da semana, do evento semana, não seriam modernos. Aliás, o Antônio Cândido diz uma coisa que me interessa enormemente. Ele diz que essa guerra dos modernistas contra os parnasianos é uma guerra especificamente paulista, porque no Rio de Janeiro o parnasianismo já não era um problema, né? Já não era uma presença e já não era um problema. Eu gosto também de pensar que a semana teve uma importância imensa no que diz respeito a um trato crítico com as contribuições europeias. E aí eu acho, voltando ao que eu tinha dito anteriormente, que nós temos, de vez em quando, certos surtos de atualização com a Europa, né? E, no caso da semana, me parece que a semana agiu não em nome de uma atualização, mas em nome de um levantamento crítico dessas heranças europeias, e não só das heranças, como das assimilações das vanguardas europeias. E acho que essa contribuição dada pela ideia oswaldiana, né? Não do canibalismo, da Antropofagia? Antropofagia, sim, obrigada. É uma ideia muito fértil, extremamente fértil, e é uma ideia que está presente em enorme, não com essa palavra, mas dito de muitas outras maneiras, essa ideia aparece também no Mário, né? Acho que os dois têm uma contribuição muito grande a dar no sentido de fazer compreender alguma coisa que o Mário enuncia, não sei se no prefácio interessantíssimo ou se em A Escrava que não é Isaura, não me lembro mais, mas ele diz uma coisa que me parece séria, que ele diz: não é possível ou não é tempo de tentar compreender a alma Brasil por síntese, porque nisso nós cairíamos numa espécie de congelamento de uma imagem que esquece o próprio movimento, né, que todas as coisas têm, e que esquece que existe um processo chamado sincretismo, que faz ver uma parte, mas também a outra, né? Quer dizer, esse encontro, essa união que se dá por diferença, que não esconde uma parte e a outra, que não subsume uma parte na outra, né? Então, o Mário, me parece que, nesse sentido, está muito em ressonância com Oswald, dentro dessa ideia da antropofagia, né? A antropofagia como aquilo que é assimilado e que precisa ser também devolvido de outra maneira, com outras características, com outros elementos, e, no caso deles, a questão do primitivismo era muito fundamental, né? Quer dizer,
pensamento primitivo, pensamento selvagem versus pensamento civilizado. Essa era uma questão. Aparece na obra pictórica da Tarsila. Sim, sim, sim. E essa era uma questão muito discutida entre eles, quer dizer, no caso brasileiro, o Benedito Nunes diz que é o Benedito ou acho que é o Benedito Nunes, que diz que essa questão é uma questão, para nós, muito presente, porque nós tínhamos ainda, nessa época, um contato muito próximo com o que se considerava primitivo, né? O índio, o negro, estava aqui entre nós, né? E essa era uma experiência que a Europa não tinha, né? Era outra qualidade de presença, era outro tipo de... Nem a Europa, nem as Américas, né? Era outro tipo de situação. Bom, eu creio que, nesse sentido, de um trabalho crítico em relação a essa contribuição europeia, me parece um acontecimento da maior importância a semana, né? Acho que levantam-se ali lebres muito, muito fundamentais, né? Por outro lado, eu também fico pensando que esse trabalho crítico não libera os modernistas, talvez não pudesse por uma questão de injunção de época mesmo, de condições de pensamento, mas é um pensamento sempre pautado pela Europa, de qualquer maneira, por negação ou afirmação, por crítica ou por não crítica. Essa questão da relação com esse outro, né, permanece com eles como alguma coisa que não deixa de ser talvez um tanto de consistência de fantasma, né? Esse fantasma que nos acossa sempre, né? Então tem isso, né? Guardando isso sobre a semana. Eu não quero de maneira nenhuma dar a impressão de que eu não reconheço a contribuição da semana, muito pelo contrário. Eu acho de uma contribuição extraordinária, né? Agora, como eu disse antes, relendo aqui o meu querido Euclides, algumas coisas me fazem pensar que, embora o Euclides tenha uma linguagem muitíssimo canônica, clássica, né? Muito erudita, ele tem uma narrativa profundamente inquieta e, de certa maneira, quer dizer, a todo momento, essa inquietação deixa ver uma inconformidade, eu diria mesmo uma rebeldia, né? Nele, a questão, de novo, se trata de civilização e barbárie, né? Quando começa a descrição da Terra e depois vai-se a descrição do homem, os inícios dos sertões fazem uma descrição muito pormenorizada, a partir de muitas disciplinas do saber de então. Euclides era um cientista, né? Era um engenheiro e era enfim, um estudioso de muitas disciplinas, e ele começa o livro com essa descrição dos aspectos zoológicos, dos aspectos botânicos, dos aspectos de relevo, daquela paisagem de Canudos, né? É engraçado porque ele começa com uma visão em altura,
sobre o vale onde está situada Canudos, e depois ele chama esse lugar de anfiteatro, fazendo lembrar aquele formato do anfiteatro grego, redondo, né? E lá no fundo, a área cênica propriamente dita, sendo que as encostas são a área da plateia. Então, ele começa chamando aquele espaço de anfiteatro. E ele tem mesmo uma parte, um pequeno trecho do livro, em que ele compara aquele acontecimento todo a um teatro, a uma cena. Ele diz, se não dramática, trágica. Enfim, e depois a questão do homem, né? De como essas duas coisas se entrelaçam. Eu hoje diria que o modo como Euclides organiza essa relação entre a Terra e o homem, ela se assemelha muitíssimo à descrição deleuziana de um rizoma, né? Das trocas entre a Terra e o homem, das adaptações e não adaptações, dos sofrimentos e também do modo como aquele homem não só habita, mas se integra àquela paisagem, o que vai ser absolutamente fundamental no desenvolvimento da guerra, né? E Euclides, aquela postura científica inicial de descrição e de até um certo, eu diria, um certo menosprezo pelo homem do sertão, né? Um ignorante, um bronco, um desavisado, né? Isso vai se dissolvendo ao longo do livro, sem que ele se desfaça desse sentimento contraditório dentro dele, né? Quer dizer, são isolados durante 300 anos, e esse isolamento faz deles, segundo Euclides, uma comunidade cheia de atavismos, cheia de crendices e tudo mais. E ele situa a figura do conselheiro como uma figura herdeira dos ascetas medievais, dos cátaros. Hein? Os cátaros. Sim, cátaros, vários tipos, né? Os maniqueus, vários tipos de seitas medievais e mesmo anteriores, né? Desde esse início do cristianismo, né? Essa luta do cristianismo com a cidade romana, os tipos de práticas realizadas no interior dessas lutas, né? E os tipos humanos, os tipos de comportamento, de assimilação de crenças umas pelas outras, essas misturas de crenças de várias procedências, com o cristianismo como uma espécie de núcleo central, e por aí vai, né? Então, ele situa o conselheiro nesse horizonte. E ele diz que o conselheiro só é possível numa situação em que ele espelha os anseios daquela comunidade, né? Espelha as carências, espelha as frustrações e o abandono daquela comunidade, ao mesmo tempo em que é a própria comunidade que faz com que o fanatismo os delírios do conselheiro não se transformem definitivamente em desvario, né? Então, mais uma vez, um movimento que eu acho muito interessante de estar entre as coisas, entre o conselheiro e a comunidade de Canudos, entre Canudos e os soldados, que, afinal de contas, ali chegam e não sabem do que se trata,
e não sabem lidar com aquela paisagem, né? Não sabem deixar de usar aqueles coturnos, aquelas roupas grossas que só atrapalham a cruzar a Caatinga, são espetados, são feridos pela própria condição do meio, e os conselheiristas sempre se saem, na verdade, vencedores, né? Embora cercados, embora miserabilizados cada vez mais, imersos em fome, sob fogo cruzado dos canhões de última geração, os canhões Krupp, né? E o Canudos vai vencendo, e vão surgindo, então, algumas questões que me parece que são bem interessantes, que eu anotei aqui para mostrar para vocês. São só algumas coisas que foram me ocorrendo e eu resolvi mostrar para vocês essa questão de um certo aspecto trágico do combate nesse ambiente do anfiteatro, que se coloca nesse combate, que é um combate no qual eu me apodero das forças do meu contrário, né? E troco forças com o meu contrário, como a relação entre a terra e o homem, e o combate contra, que é a guerra, que é um combate de aniquilamento, né? No combate entre, a gente coloca o jagunço, né? E, em algumas situações, o próprio soldado, que vai também se miserabilizando cada vez mais, porque a guerra vai se prolongando, os alimentos não chegam, a água não chega, vem a seca, e aí a coisa começa a ter uma configuração bastante inquietante, né? Então, Canudos cercada, né, como foi Troia, como foi Numância e tudo mais, e a descrição do jagunço, né, que o Euclides trata como herdeiros dos invasores portugueses, né, heréticos e relapsos, nas palavras dele, mais os negros, mais os índios, aspas, desconhecidos, singulares, que ali estão abandonados há 3 séculos. Ou seja, tem uma singularidade aí do jagunço que o Euclides descreve dessa maneira, mas não sem muita admiração, sem muita perplexidade. Me parece que, a partir de um certo momento, o sentimento que predomina na escrita é o da perplexidade. Então, se trata, portanto, de um monoteísmo cheio de misticismo e fetichismo, né? Sendo que esse próprio isolamento manteve intactos o misticismo, a memória das fogueiras da Inquisição, os assaltos de milagres e alucinações, agouros, combates de paladinos, messianismo. Os messias sertanejos remetem aos profetas peninsulares, os martirizados e iluminados, os loucos. Tudo se mistura com esse amálgama do catolicismo. Então, são camadas arcaicas, né, que se condensam no Antônio Conselheiro e que encontram ressonância nessa multidão fanatizada que, de certa maneira, regula a atuação do conselheiro, né? E o conselheiro, então, se insere nessa longa trajetória dos ascetas de transição entre pagãos e cristãos. Em Roma, em Bizâncio, eram adamitas, maniqueus, eucratistas, etc. Enfim, o jagunço descende, imaginemos, do aventureiro extrativista. Em busca do ouro, heróis sombrios e indisciplinados, nômades combativos e, às vezes, ociosos. Bandeirantes.
Eu acho interessante que essa ideia de nômades apareça, dada pelo próprio Euclides, né? No sentido de que o jagunço é alguém que não está apegado exatamente nem a um patrão específico, a não ser em alguns casos, ele não está apegado a um pedaço de terra, não interessa a ele a metrificação da terra, a propriedade da terra, não está. Ele está a serviço, geralmente a serviço temporário, né? Ele é basicamente um nômade, né? São combativos, claro, e às vezes ociosos. São também, segundo Euclides, ligados aos bandeirantes. Então, temos aí a jagunçagem como alguma coisa ligada ao banditismo, né, a um certo banditismo disciplinado, né, militarizado pelo coronel, no caso dele, do jagunço está a serviço de um coronel, o que é diferente do cangaço, que trabalha pelo bando, né? É o bando pelo bando. Então, tem 3 aspectos aqui que são o da própria caatinga, que é uma aliada do sertanejo, né? É implacável com o forasteiro, com o soldado, e talvez a caatinga seja a principal inimiga do soldado, né? Sendo que o sertanejo tem uma relação de solidariedade popular, né? Vive-se ali uma espécie de imaginário da terra prometida, né, que atrai levas vindas das regiões vizinhas. E isso é fundamental porque aí vai se formando uma população muito numerosa, a cidadela vai crescendo morros acima, e são gente de todo tipo, de todo lugar, que vem em nome do conselheiro e vem em nome da luta pelo conselheiro. E temos Canudos, né, que é a cidadela arcaica e trágica, frágil e formidável, refeita nos próprios escombros. Ela é uma cidade armadilha. Os jagunços, em interioridade de força militar, não responde aos ataques. Ele se esgueira através da ruína e ampara-se na paisagem, usando-as como emboscadas. Muitas e muitas vezes Euclides fala no modo como os soldados ficam desesperados porque estão combatendo um inimigo invisível, que não aparece, que está escondido e atirando dos esconderijos, e, enfim, se apoderando das armas deles, soldados, e por aí vai. E o terceiro elemento, que é o soldado, que passa toda a narrativa atônito, sentindo-se inútil, evitando o adversário, até porque o que se usa é uma disciplina dos quartéis, é uma disciplina militar absolutamente inadequada ao ambiente da Caatinga, né? E com práticas e táticas que não davam nenhum lugar à invenção, né? É batalhão disso, é formação disso, é formação daquilo, sem lugar para nenhum tipo de criação, coisa que, no caso dos jagunços, só a melhor arma, a maior arma era a da criação, né? de modos de lutar. Então, uma guerra pesada, cheia de equipamentos, canhões que atolam quando vêm as enxurradas. Enfim, é um desastre, porque as próprias armas dos soldados lutam contra eles. Então, tem aí uma espécie assim, de quiasmo, né? Onde a força e a fraqueza do governo é a fraqueza e a força dos jagunços. Então, aí se coloca esse tema da civilização, da barbárie, que nos modernos aparece como pensamento selvagem versus pensamento civilizado, razão civilizada, né? Que essa civilização e barbárie, ela provém desse desconhecimento das condições naturais e sociais e ocasiona o destroçar das expedições. As expedições são completamente destroçadas,
A cidadela sofre perdas imensas, ela fica em ruínas, mas ela continua lutando. E, bom, me parece que esse jagunço isolado ele se bate com uma nacionalidade que o rejeita como anacronismo, né? E procura trazê-lo à modernidade à força de canhões. Eu acho interessante porque, de uma maneira um pouco parecida, o padre Antônio Vieira tinha pensado a respeito dos índios, né? A grande questão era, desde Nóbrega, né? Eles têm alma ou eles não têm alma, porque eles aprendem de dia o que esquecem de noite. Como, então, ensiná-los a ser civilizados, a rezar e a fazer as tarefas, e não sei o quê, não sei o quê. Essa pergunta permanece desde Nóbrega e chega ao Vieira, que, de novo, diz isso, né? Que a alma indígena acabará por ser modelada a marteladas, esculpida a marteladas. Esculpida é a palavra que ele usa. Ao mesmo tempo, num outro plano, o plano da cidade, a imprensa desencontrada, né? A imprensa aqui como figura da modernidade e os boatos como figura arcaica, né? Então, se confere aos sertanejos um poder descomunalmente maior do que eles, de fato, tinham, né? E o exército começa a se sentir humilhado em Canudos. Mas ele permanece nessa insistência na batalha clássica, nas suas formações mais tradicionais de povo sedentário, né? Digamos assim, né? Que eram milhares de soldados, contra esse nomadismo, essa mobilidade, esse acordo do jagunço com a terra, esse conhecer da terra do jagunço, né? Num lugar que até hoje continua ainda mais desconhecido, até porque virou uma gigantesca represa, né, para fazer luz elétrica. Então, Canudos permanece inexpugnável, apesar de todas as suas perdas, né? E apesar de toda a sua miséria, a fome, os trapos, a doença, os ferimentos não cuidados, etc., etc. Então, ela cresceu muito mais do que o vale onde ela teve origem, né? E até a quarta expedição ela não fora, de fato, atingida, embora ela já esteja em ruínas, porque os soldados não conseguiam entrar. E, quando entravam, se perdiam entre as paredes, que eram paredes de taipa, formando corredores estreitíssimos entre uma casa e outra. Quer dizer, não era exatamente um labirinto, porque um labirinto tem uma saída. O rizoma, né, ele tem milhares de entradas e saídas. Era uma coisa de rizomatização mesmo, né? Professora Carmen, Oi. olha só, a gente precisa saber quanto tempo mais vai durar a sua apresentação para a gente poder abrir um tempo para conversa. Eu estou Mas fica à terminando. vontade, é só para que você possa ter a ideia de que a gente precisa deixar um tempinho também para quem queira perguntar Quanto alguma tempo eu coisa. já... eu já tenho... Você está 1 hora falando. Okay. Então, são 10 minutos, pode ser? 10 ou 15? Pode ser o tempo que você precisar, só para você ter ideia do que você precisa para concluir. O tempo, né? Bom, então, se trata de uma rizomatização das casas com as casas, das casas com os homens, do homem com a terra, né? E, mais uma vez, aparece a ideia muito barroca do espelhamento dos soldados nos jagunços, né? Essa ideia de um heroísmo também atávico, em nome de uma república, né? Como se
essa empreitada fosse uma espécie de cruzada medieval, né? Uma pátria procurada com armas despedaçadoras de entranhas sempre desconhecidas. Então, é um despedaçamento permanente daquelas entranhas que vão permanecer desconhecidas, e esse imaginário de que Canudos e os jagunços o conselheiro eram antimonarquistas. Quer dizer, uma coisa completamente fora de propósito, mas que deu origem a toda essa... quando o imaginário constitui, de fato, quando ele, de fato, intervém na realidade, né? Quando ele, de fato, intervém e constrói uma realidade um tanto cheia de fantasmas, né? Feita de fantasmas. O que eu queria dizer com esse apanhado dos sertões, e que me parece muito claro, é que na cena teatral contemporânea, por N motivos que podem até surgir aqui durante a nossa conversa, a cena teatral contemporânea, muitas vezes, ela não lida com uma narrativa teatral nos termos de um começo, meio e fim, nos termos de uma construção que não seja fragmentada, profundamente fragmentada, né? Ela não lida quase com a ideia de passado, presente e futuro, ela lida com a ideia de presentes superpostos, antepostos, justapostos, né? Com um certo espraiamento de zonas de agir, eu não diria nem de ação. E, junto com isso, o que me parece interessante é como os sertões do Zé Celso, um espetáculo que durava 26 horas e que não era uma adaptação dos Sertões do Conselheiro, do Euclides, não era uma adaptação, mas fazia exatamente nesse espraiamento ao longo de 26 horas, divididas em espetáculos de 5 horas e pouco, uma grande metáfora dessa pouca relação que temos justamente com os nossos elementos mais arcaicos, né? E ele faz, durante o espetáculo, quer dizer, o Brasil inteiro é Canudos, é como se Canudos transbordasse pelo território, né? Como se todos fôssemos Canudos desde sempre. Eu acho isso uma coisa interessante, porque, se de um lado pode ser contraposta às ideias, digamos, modernistas, né? Também trazem essas heranças modernistas de mistura com essa modernidade que o Euclides aponta como uma modernidade feita de genocídio, né? E a outra coisa que eu queria dizer, só para terminar, é que esse espetáculo do Zé Celso tem, como muitos espetáculos contemporâneos, tem uma consistência de coro, quase que as personagens nomeadas e individualizadas perdem profundidade, tanto psicológica quanto histórica, e funcionam como uma espécie de alegorias daquilo que elas representam. O espetáculo tem toda essa lógica e, portanto, isso nos remete muito à ideia de um coro, né? E, no caso do livro do Euclides, me emociona imensamente o fato de que nem os soldados, nem os jagunços, nenhum deles aparece como personagem individuado. Os canudenses são um coro que apenas age, mas não fala. Essa fala é a fala do texto, da escrita, né?
algumas vezes, poucas vezes, a fala de um dos comandantes, de um dos generais, etc., etc., mas um funcionamento ali de uma narrativa muito próxima de uma consistência de coro trágico. Eu acho que hoje a gente tem provavelmente essa coisa contemporânea, essa necessária revisão, né, já que estamos fazendo 100 anos da semana. E a primeira edição dos Sertões é de 1901. Né? Temos, portanto, aí um século ou pouco mais para rever e para pensar, e até para pensar essa coisa da decolonialidade, que me parece que não pode estar presa a projetos identitários, né? Projetos acabados, identitários e encerrados em si mesmos, mas uma decolonização que possa abrir espaços e porosidades para um inacabamento, para por um reconhecimento de um eterno devir libertário, um eterno devir que jamais se completa, que jamais se conclui. E se torna sempre inacabado. Bom, eu espero não ter misturado muitas coisas. Não, tudo muito isso bom, muito bom. Tudo isso está muito em fase de elaboração e eu não preferi aceitar um certo caos do que... Muito lindo o seu trabalho, Carmen. Maravilhoso. É impressionante que você pega o trágico e até começa com a unidade de ação do Aristóteles, mas aí depois você, no lugar da ação, você coloca o corpo e você fecha o seu trabalho magnificamente, porque eles não falam, eles agem, eu arrepio. É maravilhoso. Né? Esse coro grego, ele não está falando, porque eu fiquei me indagando, mas o teatro é fala, o teatro é texto. Como é que ela pega a poética de Aristóteles e substitui a ação pelo corpo? E mas você não esqueçamos o discurso sem palavras, Emília, que nos é tão caro. Pois é, mas eu o corpo queria fala por outros caminhos. E aí, maravilhoso, maravilhoso. Vou Muito pegar bacana. o Euclides segunda-feira para reler, e você é responsável. Magnífica a sua fala. Eu queria, antes de abrir para as perguntas, né, do público, só lembrar que chegaram depois, que você já tinha começado a falar, 2 componentes do nosso grupo de trabalho a propósito da ciranda, que é a Cláudia Blois e o Luiz Alberto. Eles chegaram depois. Mas, enfim, eu não sei se os colegas que fazem parte, né, desse grupo de trabalho querem fazer alguma questão específica, porque eu tenho muitas questões, mas eu vou me limitar a uma, para não inflacionar aqui o tempo. E quero também dizer da minha alegria de ter esse meu querido amigo, escritor maravilhoso, José Castelo, aqui presente. Poxa, que bacana ter você aqui. Bom, eu não sei, os colegas querem fazer alguma pergunta? Eu vou deixar vocês trazerem as questões que vocês querem, porque eu falo pelos cotovelos, eu me conheço, então tem que me segurar aqui. O meu encantamento permanece quando você usa o devir, o inacabamento e o trágico como permanente. Quer dizer, o que chega, o que sai, o que não tem importância. A permanência acaba sendo do trágico, né? Que é a condição humana. Isso é muito, muito lindo. É a permanência do impermanente. Né? Você falou em ação, e assim, em pouquíssimas palavras, eu queria ver se eu conseguia dizer que eu não trabalho com a ideia de ação, eu trabalho com o agir. Não, mas como a origem aristotélica? Sim, mas é exatamente isso. Com esse desmonte, né? Da ação, esse desmonte da ação aristotélica, grosso modo, ela que lida com passado, presente e futuro e com uma lógica de causalidade. Né? Uma coisa se dá em função de outra anterior e assim por diante.
Agora, o que me interessa enormemente aí é essa desmontagem muito contemporânea dessa estrutura, Sim. né? Em que, de fato, é uma questão de temporalidade, né? Na verdade, é quase nós estaríamos presos numa espécie de presente que seria o único tempo e, ao mesmo tempo, um não tempo. Uhum, uhum. Quer dizer, um presente que é pressionado por passado e por futuro, e ele fica como que se deslocando a todo momento e proliferando situações. E dando uma Veja, permanência, né? agora, E dando uma permanência. é uma E dando uma impermanência. permanência a O esse agora, presente. o agora, por exemplo, quando nós falamos agora, nós usamos de um demonstrativo, o ac, e o ora, né? Esse demonstrativo aponta o ora que nunca se concretiza, porque sempre já passou. Sim. Exatamente. Que é a própria posição do sujeito. O sujeito, ele é pontual, a gente não pega o sujeito. O sujeito, ele é instantâneo no momento em que ele toma na palavra a sua enunciação. E eu queria te colocar uma questão que eu fiquei o tempo todo, né, desde que eu li os seus créditos, eu fiquei muito capturada, e eu já disse por quê, por esse significante trágico na contemporaneidade. Então, eu gostaria, você já falou bastante, mas eu gostaria que você pudesse, talvez, situar um pouco melhor o que há de trágico, né, na nossa contemporaneidade, que, de alguma maneira, faz empuxo, não ao que você muito preciosamente nos disse aqui, diz respeito à Semana de Arte Moderna, que não começa com a Semana de Arte Moderna e não se encerra ali. Então, eu gostaria que você pudesse fazer essa conexão e nos trazer um pouco essa leitura da transmissão, porque algo se transmitiu nessa temporalidade que permite a você hoje estudar no seu material de pesquisa, né, naquilo que é o seu trabalho no teatro e tudo mais, essa ideia do trágico contemporâneo. O que é o trágico contemporâneo dialetiza, conversa com o que foi o momento de enunciação, tudo bem, na Semana de Arte Moderna, mas que começa antes e também produz esses efeitos depois. Não sei se eu me fiz entender. Vou achar que entendi. Tudo bem. Eu queria dizer oi para o Castelo, querido, e para a Ena também. A Ena eu não conheço. Ena Lengruber. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, eu trabalho tentando separar. Eu não gosto muito, tentando separar o moderno do contemporâneo. Claro que o contemporâneo é uma imprecisão terrível de termos, né? De termo. Ele é um amálgama de tempos, né? O contemporâneo é muitos tempos. Então, é uma dificuldade, né? Quer dizer, quando é que começa o contemporâneo, se a gente considerar o contemporâneo como uma época, como um agora? Começa quando? Ele está aqui desde sempre. Isso. Ele está aqui desde sempre. Ele é o próprio tempo, talvez, né? O tempo é contemporâneo de si mesmo, eternamente. Mas eu uso essa palavra ainda assim, porque eu não gosto da palavra, da noção de pós-moderno, que eu acho ela muito limitadora, assim, no sentido de que, grosso modo, ela aponta para uma cronologia, para um sequenciamento, onde algo veio depois do moderno. Uhum. E eu acho que o moderno não acabou. Nós estamos deixando de ser algo que já deixamos de ser, e ainda somos. E estamos nos tornando algo que nós já somos e ainda não somos. Essa questão do tempo
me parece que faz uma diferença na própria expressão, e aí eu me atenho mesmo ao teatro, quer dizer, até para a gente simplificar um pouco mais as coisas, simplificar para mim, que é o meu lugar, né? No teatro faz uma diferença enorme a cena pós-anos 60, que se vale, a meu ver, de muitos enunciados e muitas questões levantadas pelo Artaud, que era um demolidor dessa lógica do tempo cronológico, do tempo por essa convenção do tempo cronológico, né? Aristotélica. Ele era um demolidor disso, como ele era um demolidor, portanto, dessa estrutura de separação ator-espectador, um demolidor da ideia de obra-prima, e também alguém que procurava a todo momento e constantemente, e eu digo obsessivamente, me permito dizer diante de psicanalistas, eu digo obsessivamente, uma presença pura, e, portanto, um presente puro. Presença do corpo que atesta o presente do tempo. Muito bem. Essa procura obsessiva pela presença do corpo como coisa mesma, não separada de si, esse si mesmo absoluto, né, que ele identificava com a estrutura da representação, no caso, a representação teatral, é um motivo de desespero muito grande, porque a cada vez que ele se encontra, se depara com esse limite da própria representação, quer dizer, quando ele acreditava que a representação pudesse ser finalmente demolida, ela reaparecia. Ela sempre reaparece. É um pouco a relação do nome com a coisa, né? A distância do significante com o significado, esse abismo, né? Entre a coisa e sua representação, que sempre se refaz, que sempre se refazia. E para o Artaud isso era um motivo de desespero. Mas porque o sujeito não tem representação possível, né? Pois é, mas nós fingimos que sim, né? Exatamente, exatamente. Né? A partir de uma posição egóica, né? A gente constituímos toda a nossa linguagem a partir disso, né? Toda a nossa existência no mundo sim, a partir disso, a partir desse fingimento, né? Digamos, sim, desse artifício. Sim. E isso teve muito fortes ecos nos anos 60, né? Quando aparece na pintura também, né? Nas artes plásticas, algo análogo a isso, né? Com a herança deixada pelo Marcel Duchamp, e no teatro com Artaud. Essas duas coisas reaparecem de forma muito, muito incisiva, e, de novo, essa questão da representação ela se torna, para os novos encenadores, quer dizer, não os primeiros encenadores, a vanguarda do século XX, mas os encenadores atuais, e aí vamos tentar fazer um recorte dos anos 60 para cá. Para esses novos encenadores, esse desmonte da cena, esse desmonte da narrativa, esse desmonte, essa verificação eterna do limite da representação, essa representação que sempre retorna, que sempre é requalificada, que cava um abismo, casma uma fenda em si mesma e se reconstitui. Enfim, essa me parece, a matéria da cena que eu estou chamando de contemporânea e que recusa, portanto, esse qualificativo de pós-moderno. E, portanto, quando eu digo que me interessa enormemente esse
esse pensamento teatral e essa realização teatral é também nesse sentido, no lugar da ação, um agir, uma potência do agir, um verbo no infinitivo, né? que é puramente potência, não tem articulação temporal, né? Ou outra hipótese é de um verbo gerundivo, né? Que está sempre fazendo-se, uma ação que está, um agir que está sempre por fazer-se e fazendo-se gerundivamente. Me parece que interromper mais uma vez, mas não sei se você conhece. A Celina Sodré, ela usa um significante bem interessante, que eu acho que vai na direção do que você está nos explicando, que ela fala não de representação, ela fala de presentação. Sim. Que é uma palavra muito interessante. Sim, porque ela trabalha com Grotowski. Exatamente. Grotowski é justamente um desses, digamos, herdeiros de Arthur. Agora, a Celina foi minha colega, tanto na ECO como professora, como na época querida da amiga. nossa graduação. É que a Celina investe, de fato. Agora, o Grotowski, ele acaba por fazer alguma coisa que, no fim da carreira, ele chamou de parateatral, que não era mais alguma coisa que pudesse se qualificar como narrativa teatral, mas como uma experiência do corpo, uma experiência propiciada pelo compartilhamento desse tempo presente, sem separação atores-público. E eu digo isso no sentido de que essa separação constitui o espetáculo, né? O ator e o público, mais ainda, o ator que faz presente uma cena passada, uma cena que se deu em outro lugar, em outro tempo, e que ele finge que é o único presente possível e a plateia aceita que o que está em cena está presente. Mas é um fingimento da representação. Sim. E, portanto, esse presente, essa apresentação, me parece que ela sempre se desdobra em representação. Esse não é um de novo apenas, mas ele é esse mecanismo de duplicação que o Arthur falava, né? A coisa e alguma forma possível de designação da coisa à falta de um nome. Uhum. Ou a coisa seria, o significante seria expulso da linguagem, o que é absolutamente impossível. Alguém tem mais alguma questão para colocar? Eu gostaria de ouvir outras pessoas fazendo perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, agradecendo a contribuição da Carmen, realmente extraordinária para nós, que estamos refletindo a partir da semana. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, não apenas a semana, como o modernismo, o movimento, entraram em cena e conseguiram diluir um pouco essa dicotomia do civilizado com a selvageria, né? Nós, colônia, por exemplo, ex-colônias, mas, enfim, podendo legitimar um lado indígena, um lado da negritude, e sem que isso ficasse dicotômico. Qual é a sua opinião? Eu acho o seguinte, eu acho que tem uma coisa aí muito problemática, né, do modo como a nossa civilização se comporta. Eu acho que a semana, hoje, aos 100 anos, ela está dialogando, sim, fortemente, ela está fazendo fortes ressonâncias nessa ideia que eu citei antes, da decolonialidade. Eu acho que a antropofagia tem muito a nos ensinar a esse respeito. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. O que eu acho curioso é que, veja, por um lado, os modernistas estavam ainda em franco convívio
convívio com essa presença muito ali, tudo muito próximo, né? Europa. Não, a presença, eu digo, desse imaginário indígena, dessa. Sim, sim. E nós agora, né, lidamos com uma coisa que me parece profundamente problemática, que é exatamente olhar para o índio e tentar preservá-lo, mas num horizonte, me parece, em que, ao tentar preservar, nós só tentamos preservar aquilo que já se foi. E, portanto, essa decolonialidade fica num horizonte um tanto problemático, eu acho. Um tanto problemático. Salvar a Amazônia daquilo que não salva mais. Então, assim, acho assustador, mas, ao mesmo tempo, também, eu penso que, quando falamos hoje em decolonialidade, como eu disse antes, quer dizer, surgem, então, agora, uns anos para cá, tem surgido, né, nessa coisa do pensamento dito pós-moderno, que eu prefiro chamar de contemporâneo, uma espécie, inicialmente, uma espécie de liquidação de tudo, né? Uma espécie de morte de tudo, e, ao mesmo tempo, um grande desejo de salvamento, né? Quer dizer, uma salvação que se dá por nós mesmos, né? E que certamente passa pela assimilação dessas alteridades que nos frequentam e que nos constituem, que nos rodeiam, né? E que, de alguma maneira, nos preenche. Então, eu acho muito problemático isso, porque, na hora que a gente olha para esse outro, que outro é esse? Eu acho que essa noção aí de decolonialidade, ela está muito próxima das políticas as políticas de minorias, que eu acho necessárias. Acho muito necessárias essas políticas de minorias. Aí a gente coloca os índios, a gente coloca os negros, coloca as mulheres. É claro que eu não estou falando de minoria numérica, eu estou falando de minoria no sentido de um pertencimento a uma ordem não hegemônica. Questão de gênero também. Né? As questões de gênero, né? As mulheres, esse não pertencimento à ordem hegemônica. Isso constitui uma minoria. É nesse sentido que eu estou falando, né? Mas, ao mesmo tempo, também, que eu acho isso necessário, eu acho que isso também conduz, ambiguamente, a políticas identitárias fechadas em si mesmas, e que, portanto, recompõem processos de segregação. Recuo, de segregação. Esse me parece que é o perigo. Sim. Agora, por outro lado, também não há como deixar de nos defrontar com esse fantasma da colonialidade. Isso tem que ser enfrentado. Né? A depender de como conseguiremos enfrentar, saberemos, não saberemos. Saberemos e não saberemos quem somos nós. Eu gostaria de me pronunciar, posso? Claro, Joselita. Todo mundo que está aqui pode tomar a palavra, é um prazer. Professora Carmen, muito agradecida pela sua apresentação. Obrigada. Na verdade, bom, não é necessariamente uma questão que me vem, mas uma associação, vou dizer mais assim, né? Não uma reflexão, mas no sentido mais associativo, de algumas coisas que a senhora colocou, ou você, me perdão. Ela não gosta do senhora, Joselita. Já me corrigi. Que a presença do arcaísmo que atua em nós
sem que não saibamos, não é? E isso me fez pensar, né, nessa presença desse arcaísmo que atua em nós, como retorno, algo que retorna. Freud chama de retorno do recalcado, em Lacan nós temos o retorno, aquilo que não foi simbolizado retorna do real, e quando retorna como uma repetição, ou pode retornar também como algo novo, como algo novo. E eu tive um amigo, um psicanalista de Recife, já faleceu, né? Ele estudou muito Euclides da Cunha, isso era o tema, ele era apaixonado, né? Tanto é que quando ele... o nome dele, não sei se todas as pessoas conhecem, era Paulo Medeiros. Claro que sei quem é. E ele rompeu da instituição de origem dele e ele fundou uma instituição chamada Veredas Lacanianas, né? Bom, mas não é por aí. Ele trata, né, a situação de Canudos, aquela represa, ele diz que aquilo ali constituiu, então, um recalcamento, né, e que recalcou ou forcluiu, né, a história, né, toda uma história do Brasil, e ele trabalhou muito nesse sentido, desse retorno do recalcado. E ele aborda também que assim, o acesso que nós temos, né, até pelo próprio Euclides da Cunha, ou das histórias que contam, não pela via do mito, o mito no sentido de Lévi-Strauss, aquele que procura dar uma significação, né, e a uma determinada situação. E eu me deparei com uma passagem aqui do Junito de Souza, que foi através dele, né, que eu fui estudar a questão da tragédia, que me facilitou muito. Ele introduz a seguinte frase, né, a tragédia como elemento castrador do mito. Eu achei muito, muito interessante essa tragédia como elemento castrador do mito, juntando com a sua frase da presença do arcaico que atua em nós sem que nós sabemos, né? E agora me perdoe a heresia, né? A minha heresia, porque ao refletir sobre a Semana da Arte Moderna de 22, assim, na minha ignorância, eu assisti, tenho visto, né, vários programas a respeito, e fiquei assim até um pouco espantada com o que eu vi, coisas que eu não sabia, da minha ignorância mesmo, mas eu fiquei pensando, a partir da sua colocação, né, não vou me lembrar o momento em que você estava dizendo que você não tinha uma oposição em relação à Semana da Arte Moderna, muito pelo contrário, tinha contribuições, etc. Mas eu fiquei pensando que o que se passou, né, naquela semana não foi nada da ordem de um trágico. Não aconteceu um corte, uma castração, né, de todo esse processo que foi se constituindo, essa referência à Europa, buscar, né, a história do... Mas não foi uma coisa que surgiu como algo novo, como algo subversivo, né? Mas eu acho que mais um sentido de fundar algo, um discurso, ou uma ideologia, alguma coisa. Eu fiquei pensando, talvez daí a encrenca de São Paulo com o Rio de Janeiro. Mas, enfim, o que eu fiquei pensando foi nesse sentido, né? O que se passou em 1922 não foi nada da ordem do trágico. Por isso que eu acho que eu estou sendo herege, me metendo aqui a colocar uma crítica, né, a partir de um desconhecimento, porque não houve a constituição de algo novo, algo de corte, algo, né, que rompe, né, que faz um rompimento de uma estrutura mesmo, né, e que, a partir daí, a fala do índio, a fala do negro, a fala da mulher,
não viessem como uma, vamos dizer assim, como uma acomodação de discurso, como alguma coisa, até mesmo de uma reparação, mas não veio como algo, sabe, de invenção, uma criação. E é isso, me desculpe, eu me empolguei, mas... Não, mas eu acho isso também. Agora, eu acho assim, eu acho muito provocador, por exemplo, que eu acho muito provocadora a fala do Oswald, quando ele diz, num dos dois manifestos, não sei se o antropofágico ou se o anterior, mas ele diz que nunca fomos catequizados. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Isso. Belém do Pará. Interessante. Quer dizer, eu acho que ele fala de alguma coisa que produz deslocamentos. E me parece que deslocamentos são criações, sim. São mudanças de lugar que produzem choques, né? Que produzem, eu acho, até curto-circuito naquilo que se tem como certo, naquilo que se tem como consensual, etc. Né? Me parece que eles alcançam, tanto o Mário quanto o Oswald, essa atitude, né? Eles alcançam essa possibilidade de deslocar as coisas e promover curtos-circuitos no consenso, produzir dissenso. E me parece que a produção de dissenso é algo enormemente criativo. Não necessariamente trágico, claro. Não necessariamente. Mas é porque também eu acho que, no caso do Mário e do Oswald, eles têm uma linguagem bastante derrisória. Né? Eles são muito cômicos, eles levam as coisas para uma sátira, às vezes até para certos absurdos farsescos e tudo mais, e aí, arcaicamente falando, essa comicidade ela se encontra, ela se confina com o trágico, entende? Tocou um manifesto aqui. Posso ler o que você acabou de falar? Que ele diz assim: primeiro ele tinha dito, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Aí depois Isso. ele diz, nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará, mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. É maravilhoso. Quer dizer, tem aí algo que me parece muito inquietante e que aí eu diria a você, Joselita, que eu acho que a questão que me interessa enormemente nessa questão do trágico, e que é de dificílima, acho bastante difícil a abordagem no estudo disso, é que é exatamente um lugar de encontro onde o trágico e o cômico estão juntos, né? Estão absolutamente juntos, dissolvida toda a fronteira. Porque essa fronteira é criada exatamente no momento em que o gênero tragédia aparece. Isso é um aparecimento histórico. Há um momento em que se funda o teatro. E fundando-se o teatro, veja, tem uma coisa aí inquietante. Funda-se a tragédia, né? Ela é, de certa maneira, capturada como evento cívico. De certa maneira, o Junito tem razão, na medida em que a tragédia surge exatamente junto com o alfabeto, um pouco depois do alfabeto grego, um pouco depois dessa separação do pensamento filosófico em relação ao pensamento mítico, e o nascimento da polis, da democracia grega. Né? Então, essas quatro coisas juntas. É claro que o pensamento racional faz um trabalho de desconstrução, de demolição, ou, enfim, de desgaste da verdade do mito. O que a tragédia, como gênero, configura é exatamente essa perplexidade
que nasce do confronto do mito com a realidade histórica da cidade. E, obviamente, do confronto do herói com todas as suas heranças de genos, né? Ele se confronta com os próprios deuses e com a cidade. Aí aparece o gênero, e aparece a divisão tragédia-comédia. Eu não me furto a dizer que exatamente essa questão é que me causa esse desejo de trabalho, me dá curiosidade, porque a tragédia não é o trágico. Percebe? O trágico é alguma coisa que circula, é uma energia, vamos dizer, vamos admitir, dionisíaca, que continua circulando entre nós. O Aristóteles deixa isso bem claro, né? Que a tragédia não implica no fim trágico, numa história do fim, mas é o processo, né? É o processo. Isso sem a gente esquecer, né, Joselita, que nós entendemos que o sujeito ele é dividido exatamente porque a sua condição é tragicômica. Isso. Não existe no sujeito essa separação entre trágico e cômico. Não, ele é, no instante, trágico e cômico. Trágico porque ele está prometido à morte, e cômico porque a condição, como ele se coloca na cena do mundo, para evitar essa certeza, essa realidade, é da ordem do cômico. Né? É uma posição hegeliana essa, né? Sim. Bem, o que eu acho que devo acrescentar a isso é que, quando eu falo nessa força do coro na cena contemporânea, eu estou falando de um retorno. Entende? Eu estou falando disso mesmo, de um retorno daquela turba dionisíaca que mal individua, né? Que mal se contém nos limites da individuação. Ela não se contém. Ela transborda essa individuação, né? Então, eu estou falando do coro dionisíaco mesmo, do coro bêbado, do coro em êxtase. Eu estou falando de alguma coisa que, na cena contemporânea, a ideia é de retorno mesmo. A ideia é de retorno. Tem um textinho do Deleuze que eu gosto muito, 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 num livro chamado Lógica do Sentido. Lá num apêndice, ele é Platão e os Simulacros, se não me engano, em que ele trata de inverter o platonismo. É a ideia do texto. Mas nesse texto ele diz a respeito, ele faz uma leitura da ideia de retorno em Nietzsche, né? E ele diz assim que com Platão você tem a relação da cópia com a ideia, né? Que tem uma relação de verdade, né? Tem uma relação de verdade imperfeita, de representação imperfeita das ideias perfeitas e tudo mais. Portanto, a cópia tem alguma coisa que ainda podemos acatar, respeitar, sustentar, etc., etc. Mas tem uma outra coisa que, num livro chamado Crátilo, num diálogo do Platão chamado Crátilo, o Sócrates se vira para tentar entender se a relação das palavras com as coisas é arbitrária ou se é natural, se é uma relação uma relação que nasce junto com a coisa ou se ela é arbitrária. E ele é o único diálogo do Platão em que o Sócrates não chega a nenhuma conclusão. Nenhuma, ele não conclui. É um diálogo, e não porque o Platão deixou de escrever,
parou de escrever. Não é por isso que é inconcluso. É inconcluso porque o Sócrates não chega a nenhuma conclusão. E aí o Deleuze, retomando essa questão, né, que está no Crátylo, ele diz que a cópia legitimada, constitutiva de toda a nossa organização de linguagem, nossa organização política, etc., 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 ela existe porque ela recalca uma coisa que ele, Deleuze, chama de simulacro, que é uma forma proliferante, um nome proliferante, que não é cópia, que não tem relação nem com a cópia, nem com as ideias, e que ficaram recalcadas. Os simulacros ficaram recalcados, e que eles retornam. E aí o retorno se dá como retorno do mesmo na forma da cópia, e retorno da diferença com letra maiúscula na forma do simulacro. Ele trata isso em repetição e diferença, né? O Deleuze. Trata. Mas eu estou falando desse texto, que é um texto curto, sim, sim. Que sintetiza bastante essa questão do retorno e que eu acho de uma leitura assim, indispensável, porque é um texto assim, muito, muito bem escrito, muito detalhado e tal. É importante pensar essa questão do retorno por conta de que, tanto na ideia do simulacro para Deleuze, quanto daquilo que não foi simbolizado já em Lacan, né? Quer dizer, o que retorna é algo que é desconhecido, que é algo da ordem do não saber, né? Uhum. E que eu encontro ressonância nisso aqui que você coloca, né? Que é a presença do arcaico que atua em nós sem que nós saibamos. Né? Então, às vezes sabemos, né? Às vezes a gente localiza alguma coisa. Mas é um saber não sabido, né? Tem um saber não sabido. Que é isso que permite que a repetição não seja a repetição do mesmo, né? Cair no automatismo de repetição, aquilo que vai se automatizando e vai se preservando ao longo do tempo, mas alguma coisa que faz um corte, que faz a ruptura mesmo. Sim. E é nesse sentido que eu vejo essa leitura do Junito, né, como o trágico fazendo um corte nessa cadeia longa de sentido, né, que vai nos determinando, então, em formas canônicas, em discursos já pré-estabelecidos, né, e que nos comandam. Roselita, minha querida, eu vou demais. Interromper. Não, estou achando ótimo. O problema é que nós estamos já com 1h50. Aí eu me empolguei, Tereza. Eu sei, querida, não tem o menor problema. Então, eu acho que a gente precisa concluir. Infelizmente, não, a gente não vai concluir. Cai tudo. A gente não vai concluir, a gente tem que interromper. Ótimo. Então, nós vamos interromper a nossa adorável conversa. Eu não sei se ainda mais alguém quer colocar alguma pergunta, Luiz Alberto, nosso colega, Miriam, o próprio Hudson, que está aqui, o Zé Castelo foi embora já, a psicanalista ainda que eu não conhecia, não sei se mais alguém ou mais outras dessas pessoas, alguém dessas outras pessoas quer fazer alguma questão. Nós temos 9 minutos antes que caia tudo aqui. Então, eu queria deixar aberto também para mais alguém fazer alguma colocação, se for o caso, ou a própria Carmen finalizar, enfim. E a gente deixa para outra vez depois. É isso. Eu vejo como um retorno essa questão do coro, né, ao mais arcaico. Arcaico aqui no sentido de recuado, mas arcaico naquilo que ainda atua em nós. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Eu queria chamar a atenção para o fato de que tudo se atribui a uma filiação à semana de 22. Foi a semana de 22 que fez. Isso aí, depois veio o romance de 30, como uma outra geração de modernos. O romance de 30, me parece, está muito mais ligado aos sertões
do que a Semana de 22. Depois, os anos 50, final dos anos 50 para os 60, cinema novo, Glauber Rocha, Graciliano e o filme, né? Graciliano, o romance em 30 e Graciliano, o filme, Nelson Pereira dos Santos, Os Sertões. São esses retornos que eu acho que a gente precisa verificar. E claro que retorna, muita coisa retorna misturada com coisas que foram deixadas pela semana, lógico, nada é puro. Mas eu acho que a gente precisa escapar um pouco à ordem da filiação e tentar navegar por esses entrecruzamentos um pouquinho mais caóticos, talvez, mas Ótimo. talvez mais ricos em indagações e mais ricos em... Estou vendo ali meu aluno querido, Nicolás. Olá. Olá, boa noite, Carmen, boa noite para todos. Boa noite. É isso. Bom, enfim, muito obrigada a vocês todos pela atenção. Nós é que agradecemos a sua paciência de vir aqui falar para nós e queria deixar aberto o convite para outra oportunidade nós podermos convidar você. Eu acho que essa é uma discussão para além da semana, para além da própria ciranda de psicanálise que vai acontecer agora em setembro. Esse espaço que a gente tem aqui, que é um espaço de discussão sobre psicanálise e artes e literatura, para nós analistas é fundamental, porque isso nos alimenta, isso nos instrui e isso nos tira, né, dessa mesmice de falar psicanalês o tempo todo. É muito importante que um psicanalista lembre, né, os ensinamentos de Freud e de Lacan, que eram dois eruditos. Não precisa se transformar num erudito, seria ótimo se conseguisse, mas que pelo menos tenha cultura do que se produz no próprio campo da cultura, que é o que a gente escuta o tempo todo no consultório. O que a gente escuta, né, é a tragédia humana, o que a gente escuta as dificuldades, né, de cada um estar em si, né, estar no seu corpo, já que você trouxe a questão do corpo, estar no seu corpo e lembrar de outros corpos que o habitam. Né? É isso aí. Ok, gente, muito obrigada pela atenção de vocês todos. Nós vamos marcar para você voltar, se você tiver paciência. Ok. Beijo para todo mundo. Obrigada. Um beijo, obrigada, professora. Obrigada, gente. Obrigada a você. Gente, bom final de semana. Para vocês todos.